Amém, irmãos? Glória a Jesus. Hoje o cooperador Denis está lá no Santa Rita. Nós estamos aqui, irmãos, reunidos. Vitor também está lá. Irmãos, abri nossas Bíblias em 2 Pedro. Segunda Pedro, capítulo 1, irmãos. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 2, irmãos. Diz assim: nem todos acharam ainda? Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 2. Diz assim, irmãos: graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de quem mais, irmãos? E de Jesus nosso Senhor, visto como seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência, aonde, irmãos? No mundo. Então, irmãos, no mundo, a concupiscência, né, irmãos? Os nossos desejos, os desejos carnais, eles estão atrelados ao mundo, né, irmãos? Então, os desejos carnais é as coisas dessa vida. Sempre vai querer conduzir a gente para as coisas dessa vida, sempre para o mundo, né, irmãos? E aí, nós temos que buscar a graça e a paz que é do alto, mas através do que, irmãos? Do conhecimento de Deus, né? Do conhecimento de Jesus. Quanto mais conhecimento nós temos dele, irmãos, e quanto mais obediente nós somos, né? Porque não adianta só conhecer, né, irmãos? Quando fala conhecimento, é o conhecimento com obediência, né? Porque se você não for obediente, não tem conhecimento nenhum, não adianta, irmãos. Né? Então, o cristão ele só tem conhecimento quando a obediência está junto ali. Porque se a obediência não estiver junto, ele não tem conhecimento. Né? Ele tem só a letra, mas e aí? Né? Não adianta nada, o conhecimento que ele tem não serve de nada. É para a perdição dele. Né? Então nós temos que ter entendimento, né, irmãos? Para seguir adiante, seguir após Jesus. Os irmãos já viram aquelas pessoas que conhecem a Bíblia de trás para frente, frente para trás? Quando você vai conversar com ela, ela usa o que ela conhece ali para quê? Para rebater o que você fala. Ela quer até te instruir. Mas quando ela passa por uma luta, por uma dificuldade, ela não usa aquilo. Então aquele conhecimento que ela tem é vão, irmãos. Não serve para nada aquilo ali. É só para rebater, é só para dizer que conhece, saber que sabe, dizer que sabe. Mas na verdade, quando precisa usar, não tem palavra, não tem. O poder de Deus não está operando na vida da pessoa. Então a graça e a paz, irmãos, ela é multiplicada em nossas vidas quando nós tomamos conhecimento da palavra, quando nós sabemos do propósito de Jesus, e aí a gente acaba o quê? Se esquivando, saindo fora, né, irmãos, da corrupção deste mundo. E aí diz aqui no versículo 5, ó: e vós também, pondo nisso mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. Porque se em vós houver e aumentar essas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há essas coisas, é o que, irmãos? É cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação do que, irmãos?
seus antigos pecados. Irmãos, a purificação dos pecados nós não podemos nos esquecer. Então, cai naquilo que eu falei, né? A pessoa, ela conhece a palavra, ela sabe a letra, né, irmãos? Só que na hora de mortificar a carne, na hora de combater contra o pecado, ela não usa a palavra, irmãos. Ela só usa a palavra para aquilo que convém a ela, não é? E nós, como cristãos, irmãos, como homens e mulheres, filhos de Deus, nós temos que usar a palavra que nós temos para mortificar a carne, mortificar os desejos, as paixões, mortificar essas coisas para poder o quê, irmãos? Crescer, para poder seguir adiante, para se fortalecer, irmãos. Porque as lutas, elas vão vir constantemente. Não tem aquele que não vai passar por luta. E não tem aquele momento que você está tranquilo. Quando menos espera, vem uma luta maior. E você tem que enfrentar ela. E aí, muitas vezes, irmãos, você nem vê a luta que você nem percebe a luta que você está enfrentando. O diabo, muitas vezes, está partindo para cima de você, está lançando um monte de seta, um monte de sugestão. E se você não tomar cuidado, você não vai perceber a luta. Não vai discernir a guerra, não vai discernir a batalha. E nós temos que discernir, irmãos. Porque o diabo é assim, né, irmãos? Ele lança um tropeço para você pecar. E depois que você peca, ele começa a lançar setas, dardos inflamados, para que você se sinta imundo, para que você se sinta não justificado, para que você se sinta indigno de seguir após Jesus, indigno de estar com os irmãos. O diabo é sujo, irmãos. Então nós temos que tomar um cuidado muito grande, irmãos, com a nossa batalha espiritual. Muito grande. Aí diz aqui, ó, versículo 11, ó. Versículo 10. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca, jamais o que, irmãos? Olha só, irmãos. Então, se a gente buscar cada dia conhecer mais a palavra, ser mais obediente à palavra, se a gente buscar cada dia fazer mais firme a nossa vocação, a eleição, irmãos, a gente não vai tropeçar. A gente vai seguir adiante e vamos conseguir, né, nos manter firme na presença de Jesus. Aí diz aqui, ó, versículo 11, né, ó, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. Então, Pedro aqui ele fala assim, ó, vocês já conhecem a verdade, vocês já estão confirmados nessa verdade, mas eu nunca vou deixar de exortar vocês, de lembrar vocês dessa palavra, porque essa palavra é importante, né, irmãos? Irmãos, você pode ver, você está firme ali, ó, você está animado, você está querendo fazer, está querendo, né, buscar, você está feliz, está contente. Quando pensa que não, irmãos, vem uma luta, e aí o que acontece, irmãos? O diabo quer puxar a rasteira, ele quer puxar a rasteira. Se você estiver firme, se você buscar cada vez mais ser constante, cada vez mais ser abundante, né, irmãos, na obra do Senhor. E quando eu falo a obra do Senhor, irmãos, mortificar a carne é uma obra tremenda, né, irmãos? Nós temos que mortificar, nós não podemos esquecermos os antigos pecados, porque os antigos pecados eles vão querer bater a porta toda hora. Então a gente não pode esquecer disso não, tem que ser mortificado isso daí, irmãos. Ó, no capítulo 2 aqui, ó, capítulo 2, versículo 1. Aí diz aqui, ó. E também houve entre o povo falsos o quê, irmãos? Falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo, repentino o quê, irmãos? Repentina perdição, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho do quê, irmãos? O caminho da verdade. Irmãos, Pedro falou aqui, olha, vocês já estão confirmados na presente verdade, mas eu não vou deixar de exortar vocês acerca disso. E ele fala depois, ó, sempre houve falsos profetas, e no meio de vocês vai aparecer também falsos doutores, que vai querer introduzir encobertamente ali, ó, heresias de perdição. E através disso, vocês vão negar o caminho da verdade, vai blasfemar contra o caminho da verdade.
Irmãos, isso é muito fácil de acontecer. Basta a gente, irmãos, basta cada um de nós vacilar. E o engano entra. O engano entra na vida de um, entra na vida de outro, entra na vida de outro. E se o engano entrar na vida do líder, irmãos, a igreja tem que estar muito preparada. Então, isso é cada um, irmãos, cada um dos irmãos tem que estar sempre preparado, preparado. Não adianta, que nem o Vitor pregou esses dias aqui, né, irmãos? Semana passada, né? Não adianta dizer, né, irmãos, eu não tenho nada a ver com isso. Irmãos, nós temos tudo a ver com a palavra. A palavra está em nossas mãos, na minha mão, na mão de vocês. O verbo se fez carne e habitou entre nós, não foi, irmãos? Então, no começo, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. A palavra se fez carne e habitou entre nós. A palavra foi para a cruz, né, irmãos? O verbo foi para a cruz, ressuscitou ao terceiro dia, foi para o Pai. E o que ele nos deixou? A palavra. Então a palavra está aqui, está conosco, irmãos. Nós temos essa palavra. E nós temos que tomar cuidado para o... Não adianta ter a palavra da verdade e o entendimento está contaminado, irmãos. A consciência está contaminada. Porque a má consciência é terrível, irmãos. O que é consciência? A má consciência. A pessoa, ela toma um entendimento e fala assim, não, eu acho que isso aqui está certo, e na consciência dela aquilo lá está certo, pronto, acabou, irmãos. E ela vai adiante daquilo ali, e se não tiver, irmãos, se não tiver alguém que alerte, a pessoa vai para o caminho errado, vai para o buraco, irmãos. E vai que vai. Vai que vai. Isso sempre aconteceu e sempre vai acontecer, irmãos. Então diz aqui, ó, versículo 2, né, ó, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. Olha só, irmãos, palavras fingidas, sobre os quais, já de largo tempo, não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Então, olha, irmãos, isso aqui, ó, palavras fingidas, irmãos, palavras fingidas. Se a gente não toma cuidado, pelo carinho que você tem por uma pessoa, pelo apego que você tem por uma pessoa, ao invés de orientar de acordo com a verdade, você fala assim, chega uma hora que você fala assim, ó, a verdade dá muito trabalho, deixa eu falar o que a pessoa quer ouvir, não é isso, irmãos? Deixa eu falar o que a pessoa quer ouvir. E nisso daí você se corrompe, né, irmãos? Nisso aí você se corrompe. Então, muitos, né, irmãos, muitos já se corromperam dessa forma. Palavras fingidas. Fala o que a pessoa quer ouvir. E aí o negócio vai. E vai que vai, irmãos. E vai que vai, né? Nós somos um grupo pequeno, irmãos, né? E no decorrer dos anos, quanta heresia já apareceu. Quanto falso entendimento já quiseram introduzir no nosso meio, irmãos. Quanto falso entendimento quiseram introduzir no nosso meio, nesses poucos anos que eu estou aqui. Muitos quiseram introduzir falso entendimento. E se introduz um falso entendimento, irmãos, e a igreja segue o falso entendimento, vai para o buraco, irmãos. Então, nós temos a palavra da verdade, e cada um de nós, irmãos, cada um de nós, temos que cuidar dessa verdade, cuidar dessa palavra, irmãos. Cada um de nós temos que conhecer essa palavra, para quando aparecer alguém com falso entendimento, a gente poder estar alerta, a gente poder estar atento ali, irmãos, e poder combater contra isso. Já viu aquelas coisas, aquelas questões? Não, isso aí não tem nada demais não, isso aí não tem nada demais não. Não tem nada demais agora, daqui a pouco, irmãos, aquilo toma uma dimensão que ninguém segura. Ninguém segura. Então nós temos que ser cuidadosos, zelosos, irmãos, a cada dia, de todas as coisas. Todas as coisas. E aí, ó. Versículo 4, ó. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado aonde, irmãos? No inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para quando, irmãos? Para o juízo. Os anjos foram lançados aonde, irmãos? No inferno, né, irmãos? Mas quando houve guerra, batalha no céu, eles foram lançados aonde? Na terra.
na terra. O que é inferno, irmãos? Inferno é um lugar de tormento. Lugar de tormento, irmãos, é o inferno. Lugar de tormento. Então, os anjos estão presos num lugar de tormento. Irmãos, nós também estamos hoje num lugar de tormento. Tem pessoas que falam assim: o inferno é aqui mesmo, não é isso? Por quê? Porque vê as tragédias que acontecem e eles falam: o inferno é aqui mesmo, como se não tivesse reservado um lago de fogo. Isso está errado. Mas que nós vivemos num lugar de tormento, isso é indiscutível, irmãos. É indiscutível. E os anjos, depois que eles foram lançados na terra, eles não têm mais acesso ao céu, irmãos. Não tem mais acesso ao céu. Está reservado para eles um dia, né? Um dia em que eles vão inaugurar lá o lago de fogo. Vão inaugurar, irmãos. Então, nós não podemos nos esquecer, irmãos, que existe um dia reservado, né, irmãos? Que o lago de fogo vai ser inaugurado. E nós não podemos esquecer, irmãos, que nós estamos num lugar muito ruim aqui na terra. A terra é um lugar muito ruim. Tem um lugar muito bom esperando por cada um de nós. Mas para nós alcançarmos isso, irmãos, essa dimensão, nós temos que lutar no dia de hoje. É no dia de hoje que nós temos que lutar. É o dia de hoje que nós temos que batalhar, irmãos. Atos capítulo 17, irmãos. Atos capítulo 17, versículo 29, irmãos. Muitas vezes a gente acha, irmãos, que quando a palavra fala, né, nós lemos lá em 2 Pedro, que aparecerá no meio de vós doutores, né, que vão trazer heresias. Muitas vezes a gente acha que é uma pessoa de terno, gravata, doutor da lei, é um estudioso, estudado, que vai chegar e vai estar à frente da obra e ele vai conduzir os irmãos, né? Irmãos, o falso entendimento, ele vem de muitas maneiras. O falso entendimento, se a gente não toma cuidado, ele vem de muitas formas. De muitas formas o falso entendimento ele entra, irmãos. O pecado ele entra dentro da igreja. Ele entra dentro da igreja de forma muito sutil. Basta os irmãos vacilar. Basta. Não confiem que a liderança da igreja, irmãos, tem poder absoluto sobre tudo. Não tem, irmãos. Não tem. Se cada um de vocês não fizer a sua parte, irmãos, o negócio não vai não. Pensem nisso. Atos capítulo 17, versículo 29, irmãos. Diz assim, ó: sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao que, irmãos? Ouro ou prata, ou pedra esculpida por artifício ou imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar o que, irmãos? Que se arrependam. Por quê, irmãos? Versículo 31, ó: porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando da onde, irmãos? Dos mortos. Então, irmãos, há um dia reservado. Tem um dia reservado em que com justiça vai julgar o mundo. Então, a gente já sabe muito bem qual é o fim, irmãos. A gente sabe muito bem. Os bodes, as ovelhas vão ser separadas dos bodes. Os bodes vai para o lago de fogo, irmãos. E as ovelhas vai para o céu. A gente sabe muito bem disso. Não tem para onde correr, irmãos. Então,
Nós conhecemos muito bem o mundo que nós estamos. Jesus fala assim, olha, Jesus aí em João 17, ele fala para o Pai, né? Ó, assim como tu me enviastes ao mundo, também eu envio eles ao mundo. Eu não peço que tire eles do mundo, mas que livre eles do mal. Por quê? Porque o mal está no mundo, irmãos. O mal está aqui. Está aqui. Para onde nós olharmos, é o mal operando. Está operando. O príncipe desse século, ele opera em todo momento. Ele se manifesta na vida de muitos aí. Acontece em todo momento. E aí, o cristão, né, irmãos? O cristão, ele tem que estar firme, irmãos, atento, para ele não entrar nisso daí. E os irmãos têm que estar atentos. Para quê, irmãos? Para saber o que acontece, irmãos. Quando o irmão está passando por uma dificuldade, tem muita coisa envolvida na vida daquele irmão. Tem sentimentos, tem tantas coisas envolvidas. Para o irmão tomar decisões com esse monte de sentimentos que ele tem, com um monte de coisa envolvida, é muito difícil ele tomar a decisão correta, irmãos. A chance dele tomar a decisão errada é muito grande. Quando o irmão de fora vai orientar, não tem sentimento, não tem nada envolvido. Ele tem a palavra. Então ele não vai agir com sentimento. Ele não vai agir com emoção. Ele vai agir com a razão. Por isso que a gente tem que cuidar uns dos outros. Por isso que a gente tem que tomar conselho dos irmãos. Por isso que a gente tem que estar envolvido, tem que estar em comunhão, irmãos. Se eu tiver com problema particular meu, e eu tentar resolver sozinho, a chance de eu tomar a decisão errada é muito grande, irmãos. Porque tem muita coisa envolvida. E eu vou olhar para tudo. Quando o irmão que está de fora daquela situação, ele vai me ajudar, ele vai me orientar, não tem sentimento nenhum envolvido, não tem nada. Ele vai simplesmente olhar para o problema, de acordo com a palavra, de acordo com a vontade de Jesus, ele vai orientar. Olha, você deve fazer dessa forma. Ah, mas está sendo muito duro. Não é que está sendo muito duro. É que se a minha carne, irmãos, ela está usando os artifícios dela, está usando do que ela tem de poder nas mãos dela, para quê? Para fazer as coisas erradas, irmãos. Então é lógico que um conselho do irmão vai ser um conselho duro, sempre vai ser, irmãos. Sempre vai ser um conselho duro, porque é racional. Não é um conselho, irmãos, cheio de sentimentos, não tem isso daí. Não é? Não tem isso daí. Então por isso que muitas vezes não se busca um conselho do irmão, porque sabe que se pedir o conselho, o irmão vai dar o conselho certo. Então aí é mais fácil não pedir. E nisso daí... E aí é que entra aquilo que eu disse, irmãos. Quando você for aconselhar um irmão, não deixe os sentimentos tomar conta. Não tenha dó. Não tenha dó. Dó é do diabo, irmãos. Orienta certo. É o que diz a palavra, é o que Jesus aprova. Orienta de acordo com o que Jesus aprova. Pode ser o pastor, pode ser o cooperador, pode ser o irmão mais novo da igreja. Se tiver a oportunidade de aconselhar alguém, aconselha segundo a palavra. Aconselha segundo o que é certo. Não faça média. Não faça média. Não seja um falso profeta. Não seja um doutor, né? Um doutor que vai ali, ó, sem querer, lançar ali uma heresia, lançar ali uma palavra fingida. Não façam isso, né? Façam o que é certo, irmãos. No mundo, eu falava assim, né? Eu falo o que as pessoas querem ouvir. Por quê? Porque eu queria estar bem com todo mundo. É mais fácil. É mais fácil, irmãos. É mais fácil você falar o que a pessoa quer ouvir e você estar bem com ela, do que você pegar e bater de frente com a vontade dela. E aí, mas no evangelho já não pode ser assim. A igreja não pode ser assim, irmãos. Não pode. Um exemplo, né? Ah, essa minha roupa está bem? Né? Essa minha roupa está bem? Seja sincera, não está. Não está. Não está bem. Ah, esse meu cabelo está bem? Não está bem. Né, irmãos? Só exemplo, né? Exemplo, claro. Quantas vezes a pessoa chegou para você e falou assim, ah, o que você acha? Ah, tá bem, só para fazer média, só para não desagradar. Quantas vezes, irmãos? Não é? Quantas vezes? E hoje já não é mais assim.
Hoje nós temos que ser verdadeiros, hoje nós temos que ser... Só não quando a mulher fizer comida e perguntar se está bom, fala que está bom, pelo amor de Deus, irmão. Não vai falar que está ruim. Não vai falar que está ruim, porque aí, né? Se a mulher fizer a comida e perguntar se está bom, ela já perguntou porque ela sabe que está ruim, né, irmãos? Por isso que ela perguntou. Então você não vai entrar na dela, não. Né? Fala, tá bom. Aí ela fala assim, certeza que tá bom? Tá bom. Aí ela mesma fala, tá sem sal. Tá salgada, né? Nem percebi. Mas as demais coisas, irmãos, né? Nós temos que ser dessa forma, irmãos. Cada dia, né? Não podemos vacilar, não, irmãos. E aí onde eu estou aqui? Versículo 31, né? Ó. Porquanto tem determinado um dia, né, em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Então, irmãos, o povo... E aí, ó, versículo 32, né? Ó, e como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam, acerca disso te ouviremos outra vez. Porque o povo não queria ouvir, irmãos, acerca da ressurreição. Porque o fato de Jesus ressuscitar, irmãos, isso é um poder muito grande. Jesus ressuscitou. E se ele ressuscitou, nós vamos ressuscitar também. E se ele ressuscitou, então, naquele dia, irmãos, os mortos vão ressuscitar. Então não tem esse negócio de morreu, acabou. Não tem esse negócio de reencarnação. Não tem nada disso, irmãos. Então aniquila um monte de heresia, aniquila um monte de falso entendimento. Irmãos, o mundo está andando cada dia e como se não tivesse o fim. Eles não acreditam que tem um dia determinado, irmãos. Não acreditam. Eles acham que está tudo certo, é só batalhar e conquistar as coisas. E se você concordar com isso, irmãos, está errado, não é? Está errado. Não podemos concordar com isso. Você pode ver, irmãos, os apóstolos, eles falavam da ressurreição. Quando eles falavam da ressurreição, dava briga. O povo partia para cima deles, não queriam ouvir acerca disso. Não queriam. E até hoje as pessoas não querem. Não querem ouvir. Não querem ouvir. Por que não querem ouvir? Porque vai contra tudo aquilo que eles entendem, né, irmãos? Vai contra tudo aquilo que eles buscam. E o mundo está buscando as coisas dessa vida. E o cristão já não é mais assim, irmãos. O cristão ele tem que buscar as coisas do alto. E quando é as coisas do alto, o que é? Quais são as coisas do alto, irmãos? Quais são as coisas do alto que nós temos que buscar? É tudo aquilo que está ligado a Jesus. É tudo aquilo que está ligado a Ele. Então, tudo relacionado à igreja, irmãos, são as coisas do alto. Tudo relacionado à igreja. Se a nossa vida, irmãos, se a nossa vida for em prol da igreja, se a nossa vida for em prol dos irmãos, se a nossa vida for em prol da palavra, irmãos, nós estamos muito bem. Muito bem. Porque a dificuldade do ser humano é vencer as lutas, irmãos. A maior dificuldade do ser humano não é ele trabalhar para comer. Não é ele trabalhar para vestir, irmãos. A maior luta do ser humano é ele vencer os demônios. E ele não consegue vencer. Se a gente consegue vencer os demônios, as outras coisas, irmãos, vai ser acrescentada. Não é? Vai ser acrescentada. Nós temos condições de trabalhar, temos condições de conquistar as coisas, tranquilo, sossegado, Jesus nos abençoa. Mas nós temos que estar preparados para vencer os demônios. Porque os demônios eles vão operar em todas as áreas da nossa vida, irmãos. Eles vão querer. Eles vão querer influenciar na criação dos filhos, no casamento, no trabalho, na saúde, de tudo que é jeito, irmãos. E se o cristão começa a abrir brecha, porta, irmãos, ele faz a festa. Faz a festa na vida de um, faz a festa na vida de outro, vai minando. E quando pensa que não, a igreja está doente. Está doente, toda doente. Amém, irmãos? Jesus abençoe grandemente os irmãos, derrame graça. Nosso irmão Davi está firme ali, ó, em nome de Jesus. Vamos orar, agradecer a Jesus, irmãos.